estamos em crer que o painel que se segue é o painel mais picante, um dos mais esperados, e o painel mais picante do nosso Congresso. Crescer sem perder a identidade. A abrir temos um provocador nato, Doug Lansky, que já viajou por mais de 100 países, é escritor de viagens, é viajante compulsivo, é consultor para o desenvolvimento do turismo, trabalha com várias publicações de referência a nível internacional, incluindo a National Geographic Traveler e a National Geographic Adventure, Reader's Digest, Esquire, The Guardian, Huffington Post, entre outras. É orador habitual em várias universidades e, entre outros, trata temas como How to Manage Overtourism Using Policies, Tech and Smart Design to Manage Visitors and Increase Revenue. Na sua última visita a Portugal, deixou 2 conselhos. Foi agora no verão. Mantenham-se esquisitos, unique, e a cidade pode ter turistas, mas os turistas não devem ter a cidade. Depois da intervenção do Doug Lansky, segue-se uma mesa de debate, porque não há uma visão unívoca sobre este desafio. A experiência de Barcelona é descrita por Alberto Gregório, subdiretor-geral do Turismo de Barcelona, e 2 polos não tão opostos como poderíamos pensar, Daniel Oliveira, jornalista e colunista, e Manuel Proença, presidente do Grupo OTI, Hotéis, vão estar numa mesa redonda, moderada pelo Miguel Judice, que é também um globetrotter furioso, empresário, administrador do Hotel Quinta das Lágrimas e antigo presidente da HP. Doug, so the floor is yours. Obrigado. Thank you for that. Very nice. Boa tarde. Thank you. Boy, let's try. You know, the thing is, I know we're not in Spain and everyone needs to go to sleep after lunch for 2 hours, but we are on the Iberian Peninsula, and so I imagine everyone's a little tired. Maybe you didn't get a chance to have a coffee. I understand the beautiful leather seats. So we're going to try this again. Boa tarde. That's better. All right. So today, I want to have a little bit of fun. I want to take a look at some of the ways that travel has changed and how it affects the destination, the hotels, and kind of, well, give you a little bit of a peek inside the way my brain works. It's an honor to be with you today. I know a lot of you are managers, hotel owners, your GMs. You have a lot more skills in that area than I ever will, and I'm honored to be here speaking before you. In fact, it's a bit intimidating to have this many experts in the audience. The Brits have a great expression for this. They say, it's like making love to the Queen. It's a great honor, but you don't really want to do it. So, a lot of parts of travel have changed. I mean, we've gone from this great outfit to this great outfit. The price has come down. An economy ticket, just one way, used to cost $12,000 from London to New York. So it's gotten cheaper. It used to take 24 hours to fly. Now we're doing it in 7 or 8. It's gotten faster. It's more entertaining. It's more comfortable. It's also less comfortable. That's on Qantas, the extra economy seats. It's gotten more convenient. This is going up a cargo ship on the Amazon. You know, probably the longest walk they had to make when they went there was switching planes in Heathrow. It's gotten less convenient in many ways. And a lot of parts of travel has also stayed the same. I mean, I think we can agree that when we go somewhere, there's some big thing that makes us want to go. The wonders of the world were the original ones. The thing we want to see and do, those bucket lists, right? We need a way to get there. That's how they used to travel. Still need transportation of some kind. We need some place to stay and eat. We need accommodation. And, we want to make sure the locals aren't going to kill us when we get there. Today we call that customer service or fear of terrorism. Same kind of things basically apply. But so if we're going to move forward, we need to look at things in a different way. We need to sort of look at what's out and what's replacing it, what's in. So it's just a fun way to look at sort of the change and get your brain to sort of think in that way. So for example, here's a really easy one. What's out? Video rental shops are out. What's in? Streaming video. That's an easy one. We can all see it now, but 10 years ago, when we still had video rental boutiques and Netflix was just starting to stream, maybe it wasn't quite so easy to see. Same thing here. Payphones are obviously out, mobile phones are obviously in, but there was a while when we had both mobile phones and people were using payphones.
So what is in that stage where it's not totally obvious, we're not there yet, but we're kind of at that tipping point or are about to reach it with travel? So what's out? Counting visitors. I think we can agree that's out. What's in? Counting money. Just a new metric for tourism. So how do we help people spend more? Because we always talk about we need richer tourists. I don't know that that's the lowest hanging fruit. What if you can get more money from the visitors who are already there? Isn't that an easier way to go? So like this, Disney World, this was an amazing thing. This is just a year ago. They went down in total visitors, but they went 4% up in profit. Wow. That you should be saying wow when you see that, because like, what are they doing that you could be doing? Well, advanced spending. The more you get people to spend in advance, whether it's not just the rooms, the meals, the activities, the more they spend in advance, the more likely they are to impulse shop because they don't have to reach for their wallet as often. You remove the waiting. Not only are they tired and annoyed standing in long queues, but they're outside the consumer loop. They can't spend when they're standing in a queue. You disconnect spending from money. Hotels are great at this. That's why you can charge your drinks and your meals to the room. It's why casinos make you change to chips. It's why Disney spent $1 billion on their magic bands. It disconnects spending from that feeling of money. And you keep people shopping. So these two groups should bring just, I want to say dollar signs or euro signs to your eyes. You should almost weep with happiness when you see these groups, because you have the semi-retired or retired CEO, you have the helicopter parents willing to spend anything to keep their kids from having a tantrum. These are the two great target groups of tourism, right? And there's something that these two groups need instantly and all the time. Toilets. When they're in Disney World, this is how many toilets are in Magic Kingdom. That's Hollywood, that's Epcot, and that's Magic Kingdom. Toilets are every 100 meters maximum. Same with shopping malls, same with airports. You come to a city, not so easy. Actually, Zurich has done a pretty good job trying to blanket the city with toilets. And what happens is, if you don't have toilets everywhere, what do? They go back to their hotel room, they use the bathroom there, and then they take a nap and they turn on the television and they hang out there, and now they're not spending money anymore. It's worthwhile to provide bathrooms where these people go. The other thing is, you want to keep your stores open. In the big cities, that's not typically an issue. In smaller cities, it can be. So just to draw your attention to this is in New York. This is the H&M, and you can find this information yourself on Google Maps. You can see in the blue bars, that's where the foot traffic is inside the store. So you can see at least 40% is after 6 p.m. If we take an H&M in Barcelona, again, about 40% of the spending and shopping happens after 6 p.m. Same thing here in London, a lot after 6 p.m. In Tokyo, a lot of the spending after 6 p.m. In Moscow, an awful lot of the spending after 6 p.m. And here in Switzerland, they close earlier, not as much spending after 6 p.m. And if you go to Copenhagen, where the stores all close at 6 p.m., they're missing out on so much of the shopping from tourists they could otherwise be getting. So staying open later when tourists want to shop after they've done their sightseeing and day at the beach. That's low-hanging fruit. Okay, what's another thing that's out? Visitor information centers. Out. What's in? Our smartphones. So this is how it started. Tourist offices started this way. They started as a little brochure rack, then it was raining, so they put them under cover, then wind was blowing, so they put them inside. And then we just went crazy. We started putting these giant visitor centers up all over the place. This one's in Norway. They're spending tens of millions on these incredible visitor centers. And you know what these things are? They're giant brochure holders. That's really what they are. This one's in Montana. I think this one's here. There's amazing ones. And then these things came along, right? The web, Wi-Fi, and smartphones. Interesting. You can ask Siri, she'll give you a map and she'll tell you when every museum is open and closed. Same with Google. Do they have nice service inside these centers? Yeah, sure, it's nice. Nothing wrong with them. Are they helpful? Yeah, they're helpful. They're not bad that way. Are they the best use of your money? Well, I think the question to ask is, how many people are using them? As it turns out, it's about 1% to 2% globally
of the people in the city, walk into the visitors information center. And half of those are there for the toilet. And about 25% of the people walk in because it's hot out and the visitor information has air conditioning, or it's raining and cold and it's warm inside. Or they just think, oh, okay, let's just walk in, there's some free brochures we can grab. Only about 20-25% of that 1% are actually there for information, which means 99.75% of your visitors are getting by just fine without it. Is it the best use of your money? It also takes people out of the consumer loop. When they're standing there, they're not spending money. Although some places say, no, we sell tours and we do stuff in the information. In that case, you should look at it like a Formula One car. Should you drive in and change tires? If you change tires, you know it takes 10 seconds, and you're going to make up that 10 seconds with new tires. So in tourism, if you bring them into the visitor center for half an hour, you better upsell them enough to make up for that half an hour that you took them out of the consumer loop. Same basic concept. Do you get people to stay longer? Does anybody walk into the tourist information office? Let's walk this way. Does anyone walk into the tourist information center and say, wow, that was amazing stuff. I think I'm going to stay in town for another 4 days and change my plane tickets? Doesn't happen. Has anyone ever gone anywhere and you come back and your friends say, Australia or Singapore, how was it? What were your favorite things? Has anyone's top 10 list ever been the tourist office? Doesn't happen. Is it personalized? That's one of the big arguments I've heard. It's personalized. You have a real person. Yeah, I don't know. This is on Dead Tree Media. Here on Dead Tree Media, you can see, I don't know if it's easy to read this stuff. This is a visitor's guide to Rome. It says, if you're the artist, you'll like these places. If you're a foodie, you'll like these places. If you're a historian, it's quite personalized based on what kind of person you are. And online, it's even more personalized. The people at the tourist office don't know me. Unless they interview me for an hour, they're not going to know that stuff either. Here's the other thing I've seen them do. Well, we try to drive traffic into the tourist office. I'm not sure I understand that. This one's in North Dakota, in Fargo. There was a movie called Fargo. You may have seen it, and there was a famous wood chipper used in the movie. Well, the guys at the tourist office went to Hollywood and they bought it. And they put it in the tourist office, and people come in there and get their photo taken with it. And they said, we're getting more people to come to our tourist office. Isn't that great? And I said, well, wait a second. Aren't they already visiting your attractions if they weren't in your tourist office? So you're taking them away from attractions to come to your free attraction where you're not selling them anything. How is that a win? It's strange how they're thinking that way. And the other thing you're saying is, can you provide those services in a more cost-effective way than owning this property? There's lots of people finding new clever ways to provide tourist information all over the world without having a tourist office. They're doing it on segways, on bicycles, with vans, with trucks, all sorts of other ways that are more cost-effective. And what other services might they want instead? Like what New York is doing by providing free Wi-Fi from their old payphones. That's something I think I can tell you my kids appreciate more than having a tourist office. And this place is a shopping mall in Australia where they have a shopper's lounge. They know that people need to just take a break and put their feet up and take a rest so they can get back out there and power shop. Don't we want the same thing from tourists? Maybe what we could be offering them instead of a tourist office is more like an executive lounge from the airport. Think about your parents, if not yourselves. After you've been walking for 4 hours and shopping, isn't it nice to put your feet up for 10 minutes, get recharged, and get back out there like a little human pit stop? Keep the people shopping? It's one way to think about it. In fact, they're doing this now in Rome. This place just opened this year as a free lounge for tourists to relax a little bit before they get back out there. So this is now happening. And then some people say, well, aren't these people going to lose their jobs? Well, not necessarily. We do know through research that people like automated services. We like to check in online with our phones, and we like to use ATMs to get out money versus a real person. But when something goes wrong, we also know that we want to speak to a live person immediately and have our problem solved. So there's a job for people. You can have an app. Boom, you call somebody. They're not sitting in the middle of town in expensive real estate. They're off-site in a call center. You can also do stuff like this. More and more specialized tours, like this extended tour at the Vatican after hours. There are jobs to be had, not necessarily manning a tourist office. So what else is out? Storytelling.
Storytelling are for writers and Hollywood and authors and so forth. I don't know that you need to be a storyteller, but you do want to be an image teller. And that's if you're a hotel owner, if you're the tourist office, be an image teller. This is if you ever see someone flipping by on Instagram, they're flipping, stop and look at an image and they flip. They're not reading stories these days. They want an image that catches their attention. So here is, I'm not saying I support dolphin tours, but here's what I would say is an okay image. That's a better image because it shows the interaction, and that's a much better image because it shows interaction in a more personal way. You want to have people visualize how they can put it on Facebook to try to make their friends jealous. That's how people think. So the thing is, a lot of posts that people put up in tourism, they're not really destination drivers. This is one that was shared by London's tourist office. Like seeing that picture of a guy going to work on the escalator is going to somehow make us want to go to London. Or this one was shared by Visit Great Britain. Just this scenic view. Doesn't make me want to go. Doesn't show that interaction. It's surprising how many big agencies aren't even realizing this basic concept. Or I had a friend shared this on Facebook. Didn't make me want to go. There are other things that do make you want to go, and you can empower people to share those kind of photos and let your visitors do your heavy lifting and marketing for you. So at the ABBA Museum in Stockholm, they spent a few $1,000s, and they put up this. If you pull back the heads, you can put your face through where their ABBA faces are, and you can be the extra member of ABBA's band and get your photo taken. They think they've gotten millions of euros of free marketing out of this little concept. Or this in Philadelphia, they had a Salvador Dali museum exhibit. And without really thinking why, they put his face on the steps. And they never realized how people were going to interact with that photo and all the extra marketing they were going to get from that. Not so often that an art exhibit in Argentina goes viral, but this one did. Because this is the exhibit, and it's not because it was shot from this angle with this fake pool, it's because people could get photos like this that look really cool that they wanted to share. How can people jump into the photos like this? Another museum in Korea got people's attention, where they had this great art exhibit that you could jump in and get your photo taken and share in a cool way. Now, I was just in Scottsdale, Arizona, and they have an old saloon where these are the chairs for the saloon. And while I was standing there and getting my photo taken, there was like a biker dude who walked up to me and said, no, take one more photo. I want to jump in. So he photobombed me like that, unsolicited. You might see something like this. This is a toilet with a one-way mirror, or two-way mirror, I should say. So when you're sitting there, you have to bravely sit there and know that nobody can see in, even though you can see out. Or this place, you may have seen this. They added this glass walkway in China on the cliff. And then it got a lot of media attention because one of the panels cracked. And it went viral that this thing cracked. And so pretty soon, people also wanted to experience it having it cracked. So they built a video screen into the panel up there that make it look like it cracks. And they have like a bad mobile phone resolution from this, but you can get the idea what it's like. You can see here. Again, it's not actually cracking, it's a video screen, but scared the hell out of a lot of tourists there. You can imagine you're like about half a kilometer above the ground there when that happens. So what else is out? Slogans, generic slogans. What's in a brand platform? And by slogans, I mean, is there anyone in this room that can tell me the tourism slogans to Rome, Amsterdam, London, and San Francisco? Or any one of those? Do you care? Does anyone know one of them? Maybe. Does it keep you from wanting to go or make you want to go? Nah, you don't care. You still want to go, right? Or how about I do this? So I put up these places. Do you ever see these slogans and go, oh, whatever, the original cool, I want to go there. I'll show you where they're from. These are the places. Does it make you want to go now? I hope not, because I was just screwing with you. Those aren't actually the names. That's the actual names. Actually, I'm still screwing with you. These are the actual names. Point is, we don't know, we don't care. Doesn't really make a difference. This is a brand platform. Now, I didn't come up with this. Texas uses this already. This is just an example of how people can get involved. What if they went to town with Everything is Bigger? And I know they've already done some stuff like that. They have the big Texan restaurant where you eat a giant steak
like this. This is the meal you have to eat in 1 hour to win a prize. And there's places that have giant donuts, and there's places that have these fun t-shirts. But what if they disowned everything that was big, tried to become the king of big? So I don't know, this is not from Texas, but what if you order a dessert at a restaurant that's huge, it's ridiculously big everywhere, so that you get a selfie taken with your food and with your beer. You get a beer mug that's that big. You get a hamburger that looks like that, so that you want to take a picture of it, and it becomes part of the experience. Not just the regular foam hats. You want like quadruple-size foam hats. Everything bigger. So imagine like this. You throw out a prize at the tourism conference every year, and you say, you can participate in this concept or not. Be part of this platform or not. At your restaurant, you can have menus that are so big you need to put holes in them so you can see people across the table from you. That becomes a funny thing and part of the experience. And then, I mean, it's crazy that these giant hats are in the Philippines and not in Texas. Why aren't they in Texas? Why doesn't Texas build one? Why does Seattle have the biggest cowboy hat? Texas should say, no, we own that. We're going to build one twice that big. And if they find out that someone's building a giant phallic roller coaster in New Jersey, maybe they can say, when we build a new roller coaster in Texas, maybe the tourist office can pitch in a little money to make sure that the latest one is bigger. So it's part of the big platform. So basically, it's finding out what makes Portugal the most Portuguese. And can you expand on that concept in a fun way that people can all be involved in? What's out? Visitor surveys. And what's in? Mobile data. This is kind of interesting. So I've gone to these conferences where I've seen people get up there and they put up these surveys, and it says, in the next 12 months, do you expect to spend more or less money than you did in the last 12 months? I don't know. If someone asked me that question, I don't know if I'm spending more next year than last year. Probably. Isn't life getting a little bit more expensive? I might. I don't know. So I asked this guy, I said, you've been doing these kind of surveys for 20 years. How accurate are you? When you compare it to how it actually is, are you like a weatherman who gets it right 2% of the time or 100% of the time? And he said, I have no idea. I never compare it. I'm like, so why did we just listen to you for half an hour? There's tons of these kind of surveys where they just show kind of sentiment, but it doesn't necessarily match up to anything. And I don't know why we're paying attention to this stuff at all. But what we do have is in spectacular mobile data. There's a company called Arrivalist that's doing some really cool stuff. So what happens is when you go to click on an ad or go to the website, you get a pixel in your phone or on your laptop. And when you arrive in the actual destination, it pings them. And they can actually see which ad on Facebook you clicked on. So they might be seeing, you might be putting ads on Facebook that might be getting a lot of clicks. And you might have another one that gets fewer clicks. So you think the one with more clicks is a better ad. But what if it turns out, as they've discovered, that in some cases the ads that got clicked on less actually got more people to show up in the destination? That's pretty interesting. They also do stuff like they geofence. They have a picture for that. Yeah. They put geofences around hotels, resorts, and they can see, compare from hotel to hotel, which guests spend the most time outside of the hotel and inside the hotel. Now, if you're going to ever pay for this kind of data, by the way, you should have an action plan in mind. So if you know that they're spending less, you need to know what you can do about it. And that's not always easy to do. But the data is purely spectacular. You can actually see where people are coming from, and you can track by mobile data, going backwards, not just forwards, where people walk around in your city, what the foot flow is, and from different countries and different cities, who goes where. It's a spectacular, the kind of data that's available. It's a bit spooky, but it's amazing. Here's something that's also out. Big city websites. In empowering hotels and attractions to do their own SEO and let people go straight to them. So I would sort of put it this way. I'm going to put down things to do in New York. These are the actual, I just did this today. These are the first listings here. And I scroll down, and it looks like that. Number 10 is the actual DMO, the one that says at the bottom, nycco.com. That's the DMO of New York City. There's 9 above it that are private or whatever. And those ones are actually really good. And most people have no idea which is the official one, and they don't care. There's nobody in this room, I would bet, who's thinking of going to New York, and then you surf over there to look for a flight or a hotel, and maybe you notice if the official website for New York is not working, that you would say, honey, the official website's down, we can't go to New York.
Doesn't happen. For big cities, at least, not for the smaller cities where there's not as much competition. For the big cities, the private sector has come in and really taken over that space. There is no real reason for them to maintain and pay for, a lot of money for, a website. Better to spend that money driving ads to the individual stakeholders, like hotels and attractions. This is the New York City website, by the way. Not even, in some cases, as impressive as many of the normal private websites. And you might say, what about the little guys? What about those small tours? This was not far down the list, tours by locals. This is the top of the page. You scroll down a little bit, and it looks like this. A New York City in Danish private tour. That's a pretty small, slice of the pie. And here it was at the very top of one of the major websites for New York. So those little guys are thriving without necessarily being on the official city website. Here's another thing that's out: crowds and trash. What's in? Protecting the experience. I don't know why we allow this. We need underwater rangers to keep people from wrecking the reef, it seems. It's happening all the time. That's not me. We have these national parks, kind of threw me off there. We have these national parks in America that are doing a giant IMAX film promoting the national parks. At the same time, it looks like this once you get inside. It's a traffic jam. Some people are driving across America, sitting in a traffic jam through Yellowstone National Park. They can't park anywhere, and then they leave the park and go, having never left their car. It's happening at Zion Park here in Utah as well. All over the place. In Norway, this is the view of the fjords they promote online, and that's what happens when you get there. This is the view that they promote on their website, and that's what it looks like on any given summer day. In fact, if you walk there, it's about a 20-minute walk to get to this place called the Priest Stool in Norway, and it looks like this. It's crazy. It's gone over the top. And the idea is to protect it so it looks like this, so people will share these beautiful images in Santorini, and they take those selfies and put them on their main page on Facebook, but they're not protecting the image behind the camera, which looks like that. It's both sides of the camera that's the experience. Or here, we travel writers, we don't help out. We have like the best kept secret. We love to talk about best kept secrets. Or here, undiscovered Venice, as if there's anything in Venice that's really undiscovered. And we have this whole thing, unspoiled. What are they trying to say? That we should come to Greece and help spoil it? Is this the message they're trying to get us to do? I mean, we don't take that same approach to other aspects of life. We don't say, go to China and shoot a panda while supplies last. We don't do that, but we do it with tourism. It's crazy. The population, you can see, from 1950 to 2013 has grown by 184%, and in that same time, international tourism has gone up by over 4,000. Right? You can see where this is headed. It's on a trajectory for disaster globally. And we talk about the canary in the coal mine. What are the early warnings? Well, look at this. It's first Venice, Barcelona, anti-tourism marches spread across Europe. Asian tourists invade an English village. Venice is invaded by tourists, becoming Disneyland on the sea. Utah Zion Park has too many visitors, even in off-season. Europeans hate tourists for good reason. This is what it looks like going up the trail in Yellowstone. Tourism saved Iceland, but now it's a headache. European cities are fed up with tourists. The travel megatrends, tourism, over-tourism goes mainstream. This should be a wake-up call. Everybody's screaming this now. We need to get together and take action before it becomes a problem. And why? European Commission said this. In urban destinations, look at this. The major factors of decline are linked to congestion and visitor mobility. Congestion was listed as the number one thing. Overcrowding is a reason that a destination is going to go into decline. So if you don't want it to go into decline, you need to protect against congestion. It's pretty basic stuff. Places are doing it. This is called the Wave. It's outside of Kanab in southern Utah. They have a lottery. Every day, 20 people are allowed to go in 2 groups of 10. In gorillas in Uganda, 72 people a day in groups of 8 can see the gorillas. 15,000 annual people
Sorry, it actually should be 150,000. I'm off by 0. 150,000 annual can go to the Galapagos in groups of 16. In Fernando de Noronha, this island off the coast of Brazil, this little island allows 460 visitors at any one time. And they get people off the island very effectively by charging the bahugis out of them, right? This is their table on taxes. So if you're there for 1 day, you pay 11 euros. And then if you actually want to walk around in the national park there, it's another 30 euros. But it goes up every day you're there. So by day 11, you're up to 132 euros. And by day 24, you're paying about 600 euros a day to be there. They get people off the island pretty quickly. And I'm going to end with this. So they said in this magazine here, look at Travel City Secrets Spilled in the Sunday London Times. What is the secrets? What are those secrets? Well, travel like a local. What does that mean? No queues, no crowds, no plastic menus. That is the cover story on the London Times of a secret to have no queues and no crowds and no plastic menus. That's it. Pretty basic stuff. Or about this, Bruges, is it touristy or worth a visit? As if it can't be both. That's kind of a big concept, isn't it? You're either touristy or you're worth visiting. But those two things don't seem to be able to coexist. So you can have tourists, you heard me say this before, you can have tourists, but tourists should not have the city. Thank you guys very much, appreciate it. Thank you. Thank you. Now it's time for the panel, and I will be quiet so all these other lovely panelists can be heard. Miguel, where would you like me? There's 4, right here. Tanto faz. Alberto, you want to go? Sure. Okay. Bom, muito boa tarde a todos. Nós vamos começar, depois da provocação do Doug, vamos começar, vamos centrar-nos na Península Ibérica e o Alberto vai falar um pouco sobre a sua experiência em Barcelona, que de certa maneira tem alguns paralelos com Lisboa, enfim, e com o Porto, talvez. Nós costumamos dizer que estamos uns anos atrás de Barcelona, portanto, se calhar o que vos aconteceu é para onde nós nos dirigimos, daí o interesse em ouvirmos o que tens para dizer. Gracias. Boa tarde, obrigado por la invitación. Voy a hablar en español, Doug Lansky casi me entenderá y además les tengo que explicar un pequeño secreto que él no ha explicado y es que él conoce muy bien Barcelona porque ha escrito justamente sobre la saturación turística en Barcelona. Vuelvo a agradecer la invitación y déjenme primero a citar a Doug cuando él escribía sobre Barcelona. Él decía, "There are some DMOs that are trying to take on the management role. And in a few cases, like Barcelona, the local government has given the tourist management a staff, budget, and office space in a separate building from the much larger marketing arm of the city." Así que gracias, Doug, por estas palabras sobre Barcelona. Entonces, yo voy a pasar Voy a pasar rápidamente por la presentación. Perdón. No, perdón. Esos son los problemas del directo, ¿no? Okay. Bueno, yo quería explicarles cuatro puntos en mi presentación, pero... ¿Cuál es? Ok. Vale, entonces quería explicarles 4 puntos, pero por una cuestión de tiempo, los 2 primeros los voy a pasar muy rápidamente, porque ustedes ya saben perfectamente que Barcelona ha sido una ciudad que ha tenido éxito en el turismo y que además tenemos una agencia de turismo a la que estoy representando que ha sido clave en este desarrollo. Entonces me voy a centrar en los 2
dos segundos puntos, que son si hemos llegado realmente a nuestro punto de saturación, por un lado, y en segundo lugar, cuál es nuestra voluntad a partir de ese momento y cómo queremos seguir siendo una referencia una vez hemos llegado a tratar este problema. Muy rápidamente, algunos datos sobre la ciudad y sobre el turismo en la ciudad. Piensen que el número de visitantes que tenemos, justamente en la revista que tienen ustedes aquí hay un pequeño informe que compara Lisboa con Barcelona, y entonces allí pueden ver en qué situación estamos. Aquí tenemos las cifras sobre visitantes. Una pequeña particularidad sobre Barcelona importante es que en Barcelona no solo tenemos los turistas que duermen en Barcelona, tenemos también los turistas que visitan Barcelona, porque tenemos la suerte de tener una región alrededor que es Cataluña, que es muy conocida, que atrae también mucho turismo, y entonces una de las atracciones de este turismo es venir a visitar un día Barcelona. Entonces, la percepción que los ciudadanos de Barcelona tienen sobre el turismo no es solo la de los turistas que están durmiendo en Barcelona, es también la percepción de los turistas que vienen a visitar Barcelona. Nuestra agencia de turismo es una agencia que es público y privada. Nos enorgullece poder decir que más de 1.500 empresas de la ciudad están participando en el consorcio de turismo de Barcelona, que es un consorcio organizado tanto por el ayuntamiento como por las empresas que forman parte. Entonces, entro ya en lo que es el tema y es si estamos llegando ya a nuestro punto de saturación. Voy a intentar hacer 4 temas. Uno es explicar muy rápidamente cómo ha sido nuestro periodo de crecimiento, cuál ha sido la percepción sobre el beneficio del turismo en la ciudad, qué impactos ha tenido y cuál es la percepción social. Aquí pueden ver, bueno, para los que conocen Barcelona saben perfectamente que el punto de salida para Barcelona son los Juegos Olímpicos en el 92. Como pueden ver, pasamos desde 3.700.000 estancias en Barcelona en 1990 a más de 19 millones en el año 2016, y el número de plazas hoteleras pasó de 1.700.000 a 9 millones. Por lo tanto, es un incremento bastante rápido. Esto ha contribuido a la percepción por parte de los ciudadanos de que el turismo es una actividad positiva, y aquí pueden ver, pues, por ejemplo, 2 recientes ejemplos de prensa económica de la ciudad todavía hablando sobre los beneficios del turismo en la ciudad, aunque algunos, por ejemplo la segunda, ¿no?, dicen todavía estamos en un destino turístico incontestable, pero que empieza a ser cuestionado. ¿Por qué empieza a ser cuestionado? Pues en primer lugar, porque la promoción que se ha dicho de Barcelona fue un suceso, tuvo éxito. Tuvo éxito no solo a nivel de la capacidad de crear Barcelona como una imagen global, sino también porque se ha producido en un contexto en el que los nuevos mercados se han estado desarrollando. Fíjense, por ejemplo, en el año 2015 estaban previstas 11.000 nuevas plazas hoteleras. Es decir, había solicitudes en el Ayuntamiento de Barcelona para crear 11.000 nuevas plazas hoteleras. Y el segundo gráfico es muy interesante porque en él pueden ver el número de apartamentos. Estoy hablando de apartamentos legales. O sea, todavía no estoy hablando de Airbnb, estamos hablando de antes de Airbnb. Entonces, en el año 2013 había en la ciudad 800 apartamentos legales y en el año 2014 eran ya 9.000. Entonces, esto es lo que de alguna forma condujo al ayuntamiento en 2015, el número de apartamentos ya se había bloqueado previamente en el 2014 y el número de hoteles se bloqueó en 2015. Aquí les muestro unos gráficos para que vean. El primer gráfico es el número de apartamentos ofrecidos por Airbnb. Claro, esto es algo que es estimado, porque nadie sabe realmente cuánto está ofreciendo Airbnb. Si uno le pide a Airbnb que nos explique cuáles son los apartamentos que está teniendo en la ciudad, no nos lo explicarán, pero bueno, tenemos maneras de intentar seguir estos datos. El segundo es el número de apartamentos turísticos que tienen licencia. Nosotros en Barcelona, a través de una legislación regional, el Gobierno de Cataluña estableció una legislación que permite tener la licencia para tener un apartamento turístico. Y el segundo es el número de habitaciones, o sea, el número de camas, que permiten estas estancias en los barrios. ¿Cuál es el problema? El problema no es solo el número de habitaciones o de plazas hoteleras, el problema es la concentración en determinados barrios. Y es ahí donde se producen los problemas. Porque llegamos a situaciones en las que en algunos barrios, que son los que están, luego lo verán en un gráfico de color rojo, el número de plazas hoteleras
sean en hoteles o sea en apartamentos, está por encima ya del número de vecinos. Entonces estamos perdiendo la identidad de la ciudad. Aquí pueden ver a nivel ya de barrios censales, es decir, de número de calles, en qué áreas de la ciudad, que algunos si conocéis Barcelona pues la reconoceréis, es el centro de Barcelona, el Eixample, y después también hay una zona a su derecha, que es la zona del Puerto Olímpico, donde el número de camas, es decir, el número de personas que pueden dormir en esos barrios, es ya superior al número de habitantes. Claro, esto es lo que ha creado, o lo que ha contribuido a crear, la percepción de saturación. Este gráfico es interesante, Doug lo comentaba antes y el representante regional también antes lo ha comentado, es aprovechar datos del Big Data que en estos momentos tenemos. Por ejemplo, estos son datos de Twitter. Este es el seguimiento de las cuentas extranjeras de Twitter en la ciudad. Y nos permite ver qué iconos turísticos visitan y nos permite también ver cuál es el movimiento que hacen. Creo que cualquiera de las personas que estén aquí que conozca Barcelona, rápidamente puede situar aquí en este gráfico dónde están las Ramblas, dónde está el Paseo de Gracia, dónde está la Sagrada Familia, el estadio del Fútbol Club Barcelona y las fuentes de Montjuïc, ¿no? Entonces, esto no es sostenible para una ciudad. Es decir, este grado de densidad de personas en estas zonas es algo que no es sostenible. Y nos conduce a que aparezcan pues, ejemplos como estos en la ciudad, que empezaron a aparecer hace unos años, donde pues, algunos de los vecinos se quejan de que el turismo está contribuyendo a destruir la imagen de la ciudad. Y además empieza a aparecer como si el turismo fuese el culpable de todo, ¿no? Porque el turismo es culpable de la saturación del espacio público, es el culpable de que yo ya no pueda ir a mi terraza. Esto también, un pequeño paréntesis, tiene algo que ver con la prohibición de fumar en los bares y restaurantes en la ciudad. Entonces todos los fumadores descubrieron las terrazas, todo el mundo quiere ir a las terrazas, pero no puedo ir a mi terraza porque están los turistas. Entonces los turistas me han robado mi terraza, ya no puedo fumar en la terraza del bar porque los turistas me están robando. Esto también contribuye a la percepción de que el precio de la vivienda está aumentando, de que los comercios tradicionales están desapareciendo. En resumen, muchos ciudadanos empiezan a pensar que su ciudad ya no es más su ciudad porque se convirtió en la ciudad de los turistas. Bueno, esta es la parte negativa de la película, pero nosotros estamos empezando a trabajar para cambiar esta situación. En primer lugar, somos conscientes de cuál es la situación, empezamos a tener datos de cuál es la situación y estamos trabajando en varias líneas. La primera ha sido un nuevo plan estratégico de turismo que intenta trabajar en varios aspectos. Uno es el equilibrio entre la ciudad y el turismo. El segundo es un plan de hoteles y apartamentos en la ciudad. También un compromiso por la sostenibilidad, incorporar otros agentes y la percepción para los ciudadanos de que el turismo es algo agradable para ellos. Igual que antes comentaban los representantes portugueses, también nosotros estamos trabajando por ampliar el destino. Es decir, una de las estrategias básicas es conseguir que los turistas que lleguen a Barcelona conozcan otras áreas alrededor de Barcelona. Barcelona no es solo la ciudad, es mucho más que la ciudad. Y, por ejemplo, nosotros ya sabemos hoy en día que el 45% de los turistas que llegan a la ciudad llegan por segunda vez. Por lo tanto, la primera vez probablemente sí que tienen que ir a la Sagrada Familia, al Estadio del Barcelona, etcétera, pero en su segunda o tercera visita pueden conocer otros destinos. La tercera es la famosa, conocida en 2015, la nueva regulación sobre la oferta hotelera. Fue una regulación urbanística que prohíbe el crecimiento del número de hoteles y de apartamentos en la ciudad. Fue algo que en su momento fue muy discutido, pero que hoy en día está ya plenamente aceptado. Y la tercera es las líneas de promoción. La primera es cambiar la filosofía de nuestro marketing de destino. El marketing de destino, nuestra DMO, tiene que trabajar ahora en un marketing de destino sostenible. Hemos empezado por trabajar con el Instituto de Turismo Responsable, que está vinculado a la OMT, para definir una estrategia de marketing sostenible, para ser certificados como sostenibles, y vamos a trabajar también para que toda la industria turística sea sostenible. Primero, para que se comprometan en ello, y segundo, para conseguir que puedan ser certificados como tales. En segundo lugar, ampliar la oferta cultural que está relacionada con la identidad.
Es decir, Doug antes lo comentaba, muchos turistas, ¿qué es lo que buscan? Quieren sentirse local, ¿no? They feel as a local, ¿no? Pues nosotros, para que los turistas puedan sentirse como ciudadanos locales, lo que no podemos perder es la identidad. Por lo tanto, seguimos luchando por mantener esa identidad. Algo que ya he comentado, que es ampliar la oferta turística y, en último lugar, también algo muy importante, mejorar la calidad de la visita, de los ciudadanos y en esa línea también trabajar por el turismo de calidad. En resumen, tenemos que conseguir que la ciudad sea la ciudad para los turistas, pero sea la misma ciudad para los ciudadanos. Una ciudad donde ciudadanos y turistas, ciudadanos y visitantes se sientan cómodos. Y nuestra responsabilidad como DMO es conseguir el equilibrio entre la satisfacción del turista y la satisfacción, el compromiso de los ciudadanos con ese turismo. Y ese es el objetivo en el que estamos trabajando y al que agradezco mucho a la organización que nos hayan invitado a participar. Muchas gracias por escucharme y no he hecho ninguna referencia a la situación política y espero que no esta sea una situación coyuntural y que por lo tanto podamos seguir trabajando. Gracias. Nice. Obrigado, Alberto. Nós vamos agora ter enfim, isto aqui envolve algum risco, não é? Quando se convida uma pessoa que participa num programa chamado Eixos do Mal para um debate, tudo pode acontecer, especialmente se essa pessoa é um provocador por natureza, mas também se não se provoca, enfim, é sempre a mesma mesmice e não avançamos nada. Portanto, o Daniel Oliveira vai fazer as honras de provocador residente e vai falar... Visitante. E vai falar com a sua verdade e o seu discurso mordaz e inteligente, como sempre. Daniel. Muito boa tarde. Queria, antes de mais, agradecer à HP por me ter convidado e à Cristina Cisa Vieira. Seguramente que se vão arrepender no fim da minha intervenção, mas até lá, muito obrigado. Veneza, em 2004, em Veneza, fechou a última loja de roupa interior. Isto pode parecer um pormenor, não é? E fechou por razões poderosas de mercado. 1, não havia clientes. 2, o impacto imobiliário, a pressão imobiliária não permitia que o negócio como uma loja de roupa interior se mantivesse. E estas coisas funcionam como uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Não há moradores e os moradores vão-se indo embora porque também não há uma cidade preparada para eles, porque é para outros que ela está preparada. E é por isso que eu, as boas intenções sobre os discursos com boas intenções sobre a identidade, eu gosto de transportá-los para discursos, para alguma conversa sobre o mercado e a pressão do mercado. O turismo, a partir de um determinado ponto, e eu sei que não é o lugar ideal para o dizer, é um eucalipto. Ou seja, o turismo é um bom negócio, uma boa atividade económica para uma cidade e para um país, a partir de um determinado nível, mais provavelmente do que outras atividades, por razões que nós podemos discutir aqui, torna-se destrutivo. É bom para a economia, é bom para o emprego, até há quem ache, eu acho que é bom para a tolerância, apesar de eu gostar de reduzir um pouco isso, porque apesar de tudo o que nós conhecemos quando fazemos turismo de uma cultura, é uma visão bastante estereotipada dessa cultura, mas dá algum mundo a quem viaja. Mas, para os venezianos, por exemplo, ninguém pode dizer que o turismo foi bom, quanto mais não seja porque uma grande parte deles deixaram de ser venezianos. Ou seja, a partir do momento que uma atividade económica nos expulsa do sítio onde nós vivemos, ninguém pode dizer que ela é boa para nós. Será boa para quem tem esse negócio, mas não é boa para as populações. O turismo cresceu nos últimos anos como nenhuma área. Eu tinha aqui uma página inteira de números que não vos vou dar, porque seria estar aqui a ensinar o Pai Nosso ao vigário. Vocês sabem melhor do que eu o que é que foi o crescimento da última década, e a explosão deu-se no melhor e no pior momento. Deu-se no melhor porque estávamos numa crise e precisávamos, enquanto país, de uma atividade económica que tivesse resistido e expandido quando todas as outras estavam a decair, e no pior, exatamente por ter acontecido durante o momento de uma crise, nos deu menos capacidade de escolha.
e nos deixou mais dependentes, e isso nunca é muito bom quando se tem que fazer opções. É evidente que esta explosão, e portanto eu não quero fazer um discurso catastrofista, nós estamos muito longe de Veneza, em que houve recentemente manifestações contra o turismo, ou de Barcelona, o exemplo que aqui foi dado. E é por isso mesmo que devemos fazer o debate agora. Fazer o debate quando chegarmos a esse ponto obrigará a medidas muito mais radicais e que provavelmente podemos evitá-las agora. Por enquanto, a única coisa que temos em Portugal é o incómodo difuso de algumas elites de Lisboa e do Porto. Em geral, o sentimento é de que o turismo é bom para a economia, é bom para o país. Aliás, há recentes até inquéritos em Lisboa e a maior parte dos lisboetas estão muito satisfeitos com a explosão do turismo. E por ser bom para a economia, pelas pessoas estarem satisfeitas, não é de esperar por parte do poder político uma grande preocupação, que já muitas vezes tem um olhar curto, com a questão da sustentabilidade. Eu vou definir aqui algumas coisas que eu acho que são problemas. Uma é o efeito no mercado de arrendamento, que é talvez o efeito mais imediato, e esta parte vocês vão gostar, porque não vos toca, ou não toca a maior parte do vosso negócio. Essa pressão no mercado de arrendamento, no caso de Lisboa e do Porto, eu conheço sobretudo bem a situação em Lisboa, tem sobretudo a ver com a questão do alojamento local. De dezembro de 2014 a dezembro de 2015, eu fui buscar isto ao relatório e estratégia para o turismo até 2027, legais, portanto, estamos aqui apenas numa pequena parte, ou numa parte deste negócio, passaram o alojamento local de 12 mil unidades para 22 mil unidades em apenas um ano. Contas minhas, fiz eu só Airbnb, que não é o único operador, e só na cidade de Lisboa, contabilizei o ano passado, quando fiz umas contas em relação a isto, 13 mil unidades em 2016, em janeiro de 2016, em janeiro de 2015 eram 8 mil, em janeiro de 2014 eram 5 mil, eu imagino que em janeiro de 2017, que não vi, e em janeiro de 2018, que há de vir aí, o aumento continuará tão exponencial como era. Se juntarmos a isto os vistos gold, um disparate que continua a existir apesar de termos pressão imobiliária, ou o dumping fiscal que o Estado português faz para que venham pessoas comprar casa quando temos um mercado saturado, percebemos o efeito absolutamente devastador que isto tem no mercado imobiliário. Nos bairros históricos da cidade, as rendas aumentaram de 2013 a 2016, nos bairros históricos de Lisboa, 33,5%. 22,5% só entre 2015 e 2016. Espalhando-se como uma mancha de óleo, porque as pessoas fogem dos bairros históricos e vão para as outras regiões da cidade, as rendas aumentaram no conjunto da cidade, neste mesmo período, 7,6%, enquanto a média nacional era de 0,8%. O mercado de arrendamento em Lisboa hoje está no estado em que estava no período em que as rendas ainda estavam congeladas do ponto de vista da oferta. O resultado é uma pressão para a compra de casa que levará ao endividamento das pessoas, que levará ao endividamento do país, que levará ao endividamento externo, que é só o maior problema económico deste país. E por isso é que eu não descanso quando vejo o poder político relativamente descansado em relação a esta situação. Segundo, e aqui já entro mais na vossa área, não no alojamento local, há um impacto no emprego. O turismo cria emprego, e isso é bom, cria um emprego menos qualificado do que a média, não é um problema, porque nós precisamos de empregar as pessoas menos qualificadas, é um problema se o nosso crescimento económico depende sobretudo ou quase exclusivamente do turismo. Eu vi os números, mais uma vez, números oficiais, não sei se são verdadeiros, que 58% têm apenas o ensino básico, aqui contando com a restauração, tirando a restauração no alojamento, será cerca de metade. Se ouviram os avisos da União Europeia, que repentinamente começou a preocupar-se com a qualidade do nosso emprego, o que é sempre positivo, pena terem chegado tarde, se ouviram a União Europeia, um dos avisos que fez é: estamos a criar emprego, mas estamos a criar emprego menos qualificado do que emprego qualificado.
Por outro lado, aumenta os desequilíbrios internos. Eu estou a falar, não estou a falar do turismo, não estou a falar mal da vossa atividade, estou a falar de um crescimento exclusivamente, ou sobretudo, concentrado na atividade turística. 73% do turismo está concentrado na Madeira, no Algarve e em Lisboa, 90% no litoral, em 2004 eram 87%. Portanto, é um fenómeno crescente de concentração no litoral. Eu já vos explicarei porque é que eu estou a elencar estes problemas, porque acho que há algumas soluções para eles. Portanto, um crescimento baseado exclusivamente no turismo aumenta as desigualdades. Aumenta as desigualdades pelo tipo de emprego que cria, aumenta as desigualdades por se concentrar nas zonas, em princípio, que já estão mais desenvolvidas. E depois há a questão da identidade. A expulsão dos centros históricos, não falo dos moradores, falo mesmo de pessoas. Eu não vou à Baixa de Lisboa, acho que há 2 meses. Ou seja, quando vou à Baixa de Lisboa, vou como quem vai a Barcelona. Vou fazer turismo. Porquê? Porque deixam de ser espaços do cotidiano. Nenhum local quer passar o seu tempo num parque temático. Nem haver enxames de tuk-tuks, que são tão tradicionais em Portugal como os camelos, nem haver lojas e restaurantes substituídos por hotéis de charme e lojas de torresmos gourmet, nem a ir a serviços que são mais caros e onde é possível comer sardinhas com ketchup. Este era o meu momento hiperbólico, peço desculpa, mas isto das sardinhas com ketchup eu vi, portanto não estou a mentir. Há muito pouco tempo estive em Nova Iorque e fui, eu viajo muito, gosto muito de viajar, e fui ao Harlem e fui ver uma coisa que queria muito ver, que é um gospel, fui a uma missa. E devo dizer que tive um momento mais deprimente da minha vida, provavelmente, em que estive a assistir a um gospel onde nem uma única pessoa que enchia aquela igreja, nem um era americano. Nem uma única pessoa, eram todos turistas e havia um padre, um pastor, peço desculpa, a fingir que era um pastor e um coro a fingir que era um coro, porque nenhuma daquelas pessoas partilhava nada daquilo que ali estava a viver, tinha ido ver uma curiosidade, eu fui fingir que era local, qual o meu espanto quando estava toda a gente ali a fingir que era local e ninguém era local. E, portanto, não é possível, a partir de um determinado nível, não há identidade possível de preservar, porque os turistas invadem essa identidade, tomam conta dela e aquilo passa a ser um macaquear de uma... E o problema não é só para o Harlem, é para mim, que fui lá e dei uma noite por perdida, foi uma noite deprimente, porque eu queria ver o gospel, não queria ver o espetáculo para turistas. A nossa vida não se pode transformar num souvenir e esta é a primeira regra para mim em relação à forma como lidamos com o turismo. Vou acelerar. O meu problema não é tanto a identidade, a imigração muda a identidade. A imigração, grande imigração, isso para mim não é um problema. A identidade muda, a identidade dos povos mudam. O meu problema é a pertença. Ou seja, o meu problema é que os imigrantes que mudam a identidade estão cá, pertencem a este espaço e fazem parte do nosso cotidiano. Portanto, para mim, a questão do turismo é sempre uma questão de escala. A partir de que escala é que os efeitos se tornam destrutivos? E este é um momento que se vão arrepender do convite. Eu quero que isto corra bem, eu quero que o turismo corra bem. É muito difícil explicar a quem sofre as consequências do turismo que, como o turismo melhora a economia, melhora a sua qualidade de vida. É muito difícil explicar a estas pessoas. Eu tenho algumas discussões com amigos meus que já estão quase a pôr cartazes a dizer para os turistas irem para casa, que vivem no centro de Lisboa. Como é difícil explicar a quem está neste negócio que se o negócio correr demasiado bem, isso é um problema. Mas temos que conseguir explicar as duas coisas, aos dois lados, para conseguir chegarmos, antes que haja o problema, a uma solução sustentável. E termino falando daquilo que eu acho que são as soluções. Uma é diversificar a oferta. Corrigir o desequilíbrio interno, começando por aí. Com discriminação positiva por parte do Estado nos apoios públicos que dá. Outra, já aqui foi falada, que é a questão da sazonalidade, combater a sazonalidade distribuindo as pessoas pelo ano inteiro e não as concentrando, que é um problema português relativamente
forte. A outra é a qualificação da oferta e da procura. A procura determina o tipo, a qualificação da procura determina a qualificação dos trabalhadores. Desculpa eu não utilizar a expressão colaboradores, vai contra a minha religião. Portanto, muda a qualificação dos trabalhadores, porque clientes mais exigentes exigem outro tipo de mão de obra, e muda o impacto que tem no território. Eu, por exemplo, uma das formas de qualificar a procura e a oferta, e este é um repto que faço, em Portugal há pouco mecenato. Eu não percebo porque é que a indústria do turismo não é um forte financiador das atividades culturais para mudar a procura aqui em Portugal. Por exemplo, nós sabemos que o Museu de Arte Antiga, onde vão muitos turistas, está sem dinheiro para ter vigilantes que mantenham aquele museu aberto. Eu acho que faz parte das funções privadas do turismo contribuir para que a oferta cultural, por exemplo, numa cidade como Lisboa, seja mais exigente para trazer outro tipo de clientes que também têm já agora mais poder de compra. Ficamos todos a ganhar. E já agora nós, portugueses, podemos também ir ao Museu de Arte Antiga e ele ter vigilantes e estar aberto mais tempo. Implica também algumas soluções que o Doug falou, eu não vou desenvolver, sobre como ter menos gente a gastar mais dinheiro. E a escolha dos investimentos públicos. Devo dizer que, para mim, o investimento público, que é um exemplo da falta de estratégia do Estado, é o do Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Porquê é que o Estado português gasta uma fortuna num terminal de cruzeiros que tem um impacto? Não é mau virem turistas no terminal de cruzeiros, mas a minha pergunta é, fazendo o balanceamento entre o investimento feito, o impacto que tem brutal na cidade e naquela parte específica da cidade que já está sobrecarregada de turistas, e o rendimento que garante à cidade, não há qualquer pessoa que olhe para aquilo e diga isto é dinheiro mal gasto. Eu, por exemplo, acho que uma das prioridades do Estado é pegar no dinheiro, nas brutalidades de dinheiro que gastou naquele terminal e gastá-lo, por exemplo, no turismo do interior do país, que aguenta muito mais turismo, precisa de mais turismo e não tem, evidentemente, um problema de pressão do turismo. É esta falta de... Eu tenho uma sensação, e hoje não fiquei descansado a ouvir discursos mais políticos, de que é venham quem venha, venha, como é que é a música? Venha, venha quem vier por bem, porque não faz mal, quanto mais melhor. Não, o Estado serve exatamente para fazer, com os privados, para fazer escolhas de prioridades onde gastar o dinheiro para canalizar o turismo para determinadas zonas, para determinadas alturas, etc. Outra é a diversificação económica, que é uma parte que o vosso contributo é mais em dinheiro, ou seja, eu defendo a taxa turística, fui um feroz defensor da taxa turística para ajudar a pagar as externalidades do turismo nas cidades, mas acho, por exemplo, que a taxa turística deve ser gasta, sobretudo, para ajudar a diversificar a economia, fazer com que fiquemos menos dependentes do turismo. Ora, quando eu vejo a taxa turística ser gasta para fazer obras no Palácio da Ajuda, para os turistas poderem visitar, além de ser ilegal, porque o Palácio da Ajuda é um museu nacional e a taxa é municipal, mas isso é uma discussão jurídica, percebo que a taxa turística não é para fazer obras para virem mais turistas. Peço desculpa, eu falo sempre assim. A taxa turística serve para nós não só estarmos preparados para receber os turistas, mas podemos diversificar mais, diminuir a nossa dependência em relação ao turismo. A outra é garantir cidades multifuncionais. Eu, por exemplo, fui totalmente contra o fim do terminal dos contentores em Alcântara. Foi uma discussão, como viram, que era para terminar porque era feio. Queriam acabar com o terminal porque era feio. As cidades não são cartões postais. Cidades que são transformadas em cartões postais são cidades monofuncionais viradas para o turismo. As cidades precisam de garantir atividades. As mesmas que têm turismo têm que ter atividades industriais, atividades comerciais, têm que ser para terem cotidiano e identidade, têm que ter partes que são feias. Há partes das cidades que são feias, que têm que ser feias, porque vive lá gente e trabalha lá gente. Redução do impacto do alojamento local. Eu defendo, maior contribuição para os condomínios, para pagar as externalidades e a reabilitação dos prédios. E, para mim, a medida mais importante nesta matéria é substituir o registro por licenciamento, dando às câmaras municipais poder, porque eu não sou a favor de uma lei cega.
Há zonas do país que aguentam mais alojamento local perfeitamente, há outras que estão saturadas. Mesmo dentro de cada cidade, há zonas da cidade que não aguentam nem mais um alojamento local. E há outras que até é bom que aparecesse ali alojamento local. Dar às câmaras um instrumento de licenciamento permite-lhes, fazer gestão urbana e planeamento dessa atividade. 2, retirar do mercado, porque têm esse poder, os anfitriões irresponsáveis, ou seja, quem não segue as regras, ou seja, retirar do mercado o que não tem que estar no mercado. Fiscalização e mudança de impostos. Eu sou um senhorio e todos os dias me pergunto por que raio que sou um senhorio quando o Estado me cobra 3 vezes mais impostos a mim do que a quem tem alojamento local. E depois a questão da identidade, e é com isso que eu não cumpri os 10 minutos, peço desculpa, mas estou a tentar acelerar o mais que posso. A questão da identidade. Mais uma vez eu fui ler a estratégia de turismo até 2027 e li, há sempre aquela linguagem de pau destes documentos, aquela linguagem, vocês conhecem, é sempre muito bondosa, e que diz: dinamizar o comércio tradicional e as suas lojas com história, promovendo a identidade e a autenticidade de Portugal. Devo dizer que frases destas me põem em pânico. A autenticidade não se promove, como está na natureza das palavras. Se é autêntico, não se promove. Quando se promove, quer dizer que já estamos a promover um pastiche da autenticidade. As lojas tradicionais, se estiverem cheias de turistas, não são lojas tradicionais, são lojas de souvenirs. A Baixa está cheia de lojas com latas de sardinhas, que ninguém compra a não ser turistas, porque ninguém vai a uma loja comprar latas de sardinhas. Nenhum português entra numa loja e pede latas de sardinhas, uma loja que só vende latas de sardinhas. Portanto, as lojas tradicionais não são mais, quando numa zona cheia de turistas, do que lojas de souvenirs que os turistas julgam que são tradicionais. Eles até julgam que nós andamos de tuk-tuks. Eu prefiro a frase que diz estimular a contribuição do turismo para a melhoria da qualidade de vida e para a fixação dos residentes. Isto é uma coisa assim mais política que para mim me soa um bocadinho melhor. Com medidas, olha, por exemplo, há pouco tempo em Lisboa, uma medida pequena, proibiu-se os autocarros turísticos de andar no centro histórico, nos bairros históricos. Foi bom para todos. Foi bom para os moradores, aos poucos que ainda vivem nos bairros históricos, na zona da Sé. Foi bom para os turistas, por exemplo, que vão à Sé e de repente não tinham 4 autocarros a tapar-lhes a Sé, que foi o sítio que eles foram ver. É bom que se explique, que se salve o turismo da sua própria voragem. Que se salve a atividade turística da voragem que naturalmente ela tem para conseguir, por exemplo, levar o turista de porta a porta em cada uma das atividades. Não, não é possível. Às vezes, nas cidades, por exemplo, tem que se andar. Tem que se andar. E, conclusão. Eu acho que, de facto, estamos muito longe da fase problemática do turismo em Portugal. Estamos a caminhar para aí e acontece depressa, sem nós darmos por isso. E devo dizer que o facto desta associação ter feito este painel para fazer este debate é um excelente sinal. Porque é sinal que antes do problema existir, os empresários do setor percebem que este é um debate que têm que ter, que olharam para Barcelona, para Veneza, para outros sítios, e que é um debate que têm que ter. Devo dizer que até me assusta um pouco, quando percebo que os empresários querem ter este debate e todos os políticos que aqui vieram explicar que isso não é um problema. É um pouco assustador quando o poder político está menos preocupado com a sustentabilidade desta atividade que os próprios empresários, que naturalmente querem ganhar dinheiro e, portanto, naturalmente preocupam-se mais com o seu negócio. É suposto que os políticos tenham um olhar mais transversal sobre os vários problemas que aqui estão. E a solução para mim é diversificar, só para resumir, diversificar a oferta, qualificar a oferta e a grande ideia que eu acho que o Dagalés também aqui deixou, ir tentando substituir a quantidade pela qualidade. Contar cada vez menos visitas, que na realidade devo dizer que hoje ouvi muitos números sobre visitas, e contar cada vez mais o rendimento que o conjunto do país, não só vocês, mas o conjunto do país ganha com isto. A coisa é mesmo assim, quanto mais dinheiro o turismo nos der e menos turistas houver, melhor. Isso, obrigado. Please repeat that in English. Bom, nós vamos tentar agora fazer aqui uma pequena conversa, mais 10 minutos, para tentarmos
ganhar tempo em relação aos outros debates e porque as pessoas também têm que se ir embora. Eu passava agora aqui ao Manuel Proença, quem perguntava, enfim, pegando aqui nas palavras do Daniel, quando o negócio está a correr bem demais, nós se calhar esquecemos das outras ramificações que esse sucesso tem. O Manel é uma parte, é um dos maiores empresários hoteleiros portugueses, tem um dos maiores grupos com o maior número de camas em Portugal e, portanto, logo o maior número de hóspedes e, portanto, é parte interessada no sucesso do turismo, obviamente. Tem também a cabeça virada para o outro lado e da mesma maneira que o resto dos empresários, está preocupado com a evolução e que medidas é que devem ser tomadas para antecipar problemas. Na sua visão, em que ponto é que nós estamos em relação a este aspecto de crescimento do turismo em Portugal e o que é que deveremos fazer para evitar problemas futuros? Não sei se estão a ouvir bem. Nós estamos. Bom, eu acho Daniel Oliveira fez aqui uma explicação muito completa, tocou praticamente nos pontos essenciais. A mim cabe-me, obviamente, mais a parte empresarial, o reflexo que isto tem, digamos, nas empresas e, por outro lado, as precauções que nós também devemos ter sobre este crescimento e sobre aquilo que está a acontecer. Efetivamente, o que nós estamos a verificar hoje é que existe um crescimento exponencial do turismo, muito rápido, e concordo que é a altura, e este debate também me parece muito oportuno, discutir este problema é se vamos continuar a crescer indefinidamente, se vamos ir para um caminho que poderá já não ter sustentabilidade, e se ainda estamos a tempo de tomar as medidas e aprender com a experiência de outras cidades que tiveram este problema muito mais cedo, naturalmente como o caso de Barcelona, ou o caso de Dubrovnik, por exemplo, ou o caso de Veneza, e as consequências que tiveram sobre isso. Na minha opinião, é evidente que o crescimento não é o inimigo. Ou seja, nós efetivamente queremos mais turismo. O problema não é esse. O problema fundamental é a questão da concentração ou a falta da diversificação, porque há muito turismo, ou tem muito turismo, numa zona determinada de Lisboa, naquelas freguesias da Baixa ou na Ribeira do Porto, mas há depois zonas nas cidades que não tem problema nenhum ter muito mais turistas. Assim como no país, a distribuição também não é regular, não é equitativa. Portanto, há zonas de centro, zonas do norte do país, zonas do Alentejo, onde nós podemos e pode haver, de facto, mais turista. Mas há uma situação que eu gostaria de referir. É muito fácil, a gente verifica, principalmente tenho que dizer isso, que os políticos dizem, não tem problema nenhum, podemos conseguir continuar a crescer indefinidamente. O empresário tem que avaliar, efetivamente, até onde é que deve ir e qual é o limite, até um ponto que eu considero que é, digamos, um ponto limite, que é a questão da qualidade do serviço. Ou seja, quando a massificação chega ao ponto em que nós não conseguimos oferecer qualidade, esse é o ponto em que deve haver uma mudança de agulha, porque a má qualidade, a prestação de má qualidade, custa-nos muito caro depois. E é isto que tem que ser avaliado. Nos políticos a gente já sabe. Hoje dizem, pois vocês façam, etc. Nós estamos aqui disponíveis, vão para a frente. E depois a seguir, quando as coisas correm mal, o que a gente verifica é o político que vem a seguir e diz, não, a culpa foi dos outros senhores que cá estiveram. Nós estamos a assistir a isto. Foram os anteriores é que não tomaram as medidas de facto em tempo. E, portanto, nós temos que tomar essa medida. Eu conto aqui a propósito uma história que provavelmente não conhecem, que é de um senhor muito conhecido, que é o senhor Donald Trump, que é o dono daqueles casinos, grandes casinos de Atlanta City, que em determinada altura teve um processo de falência. E perguntaram aos bancos que financiaram como é que foi possível fazer aquele investimento e emprestarem aquela grande quantidade de dinheiro toda. E o presidente do banco justificou, disse, bom, nós emprestámos, pensámos que o senhor Donald Trump sabia muito bem o que é que estava a fazer, uma pessoa experiente. Mas quando foram perguntar ao senhor Donald Trump como é que tinha feito aquilo, ele disse, bom, eu pensei
que o banco sabia muito bem o que é que estávamos a fazer. E, portanto, eu confiei que o banco sabia o que é que estava a fazer e emprestou-me esse dinheiro todo. Portanto, a gente não quer cair nessa situação. Já assistimos no passado a situações em que a banca financiou, digamos, de forma demasiadamente alargada, uma série de projetos. E o que assistimos depois, e estamos a falar de há 3, 4, estamos a falar de 2009, 2010, até 2013, quanto é que isso custou em relação à banca, quanto é que isto custou em imparidades e o que é que isto custou a muitos empresários que acabaram por perder os seus ativos, como todos nós também sabemos. Portanto, eu entendo que deve haver um pouco mais de moderação, digamos, nesta questão do vamos para a frente e pensarmos o que é que se vai fazer. Relativamente ao alojamento local, naturalmente eu reconheço, também é incontornável, a gente sabe que o alojamento local trouxe grandes vantagens, principalmente na requalificação, digamos, do centro das cidades. Mas também é verdade que o governo se aproveitou disso, ou seja, o que antes era feito com o dinheiro das câmaras, passou a ser feito por privados. Hoje são os privados que investem na reabilitação dos centros históricos. E são eles que estão a arriscar e são eles que, digamos, que estão ali, digamos, a fazer o seu investimento. Mas criou-se a ideia de que isto é imparável, que isto é infinito. Eu, a semana passada, estive sentado com 2 empreiteiros, digamos, na construção dos hotéis, por causa da construção de mais humanidade, e eles disseram os dois a mesma coisa. Nós, neste momento, não temos capacidade nem sequer para dar orçamentos. Um deles dizia, eu recebo por semana 20 pedidos de orçamento para fazer obras, para fazer hotéis, para alterar prédios para requalificação. Nós vimos ainda num jornal diário, há 2 ou 3 dias, que os centros históricos da cidade estão a ser alterados para versões todas do T0 e do T1, alguns com 15 metros quadrados, frações com 15 metros quadrados. E os arquitetos vieram dizer, cuidado, vejam lá o que é que estão a fazer, porque estamos a modificar a tipologia de toda esta habitação e depois isto vai custar muito caro para voltarmos a pôr outra vez tudo na mesma, quando vier a ressaca. E, portanto, há que ter em conta que há ciclos. E nós estamos num ciclo, estamos num boom. E temos que nos preparar também, não só para resolver esses problemas, para evitar, depois que na ressaca, haja muita gente queimada com estas situações. Portanto, eu diria que não há turismo a mais, não podemos dizer isso, ou seja, há pontualmente problemas deste tipo que têm aqui sido levantados, mas também há uma pergunta que eu queria fazer, é que eu julgo que também ainda ninguém fez. Será que o setor público, o setor, neste caso o governo, está preparado também para corresponder a essa procura? Será que também está preparado, que se preparou? O que nós estamos a ver relativamente ao aeroporto, em relação a algumas câmaras que também não estão preparadas e que temos problemas de infraestruturas, por exemplo, temos problemas de transportes, temos problemas de saúde, temos que perguntar também ao setor público se o setor público também está preparado para isto tudo, porque o discurso é sempre vocês podem fazer, vocês avancem, mas nós temos que exigir também isto em relação ao setor público. Portanto, para finalizar, porque sei que naturalmente querem saber outras questões, eu diria que o ideal seria evitarmos a massificação. Podemos crescer, podemos avançar, podemos ir mais longe, podemos receber mais turismo. É fundamental a diversificação, a criação de novas zonas. Não pode ser só a Baixa, em Lisboa, não pode ser só a Ribeira do Porto. O Sr. Ministro que esteve aqui, que fez esse discurso do vamos para a frente, estou convencido que ele há muito tempo não anda nestas zonas das cidades que nós falámos, não passa por lá, está numa zona chamada Nobre, da cidade do Porto, que eu conheço. Portanto, não percebe, talvez não entende que estas coisas se passam. Mas nós, empresários, temos que ter isso em conta. E temos que apreciar a evolução do ciclo, saber que isto não é infinito e, obviamente, o tema daqui, que era defender, de facto, a identidade, digamos, das nossas cidades e cidade do país. Evidentemente que a identidade não é uma coisa estática, não é? A identidade também vai evoluindo e vai
vai marchando, digamos, em determinado sítio, de acordo com as populações que o compõem. Mas é muito importante que as nossas cidades mantenham essa identidade, que mantenham a qualidade, e a qualidade, no meu ponto de vista, só se consegue controlar através da oferta, através da regulamentação adequada. É isso para aí que nós temos. E isso nós estamos a insistir há muito tempo. Há muito tempo que estamos a insistir nisso. Finalmente, tivemos a notícia que os partidos acabaram por apresentar na Assembleia propostas de decreto-lei para fazer a regulamentação e alterar o RGET, que também já é uma manta de retalhos e já não funciona bem. Finalmente chegaram lá e finalmente já vamos dizer, mas afinal de contas, pelo menos na Câmara Municipal de Lisboa, nós estamos a pensar em limitar para as cargas, para evitar a sobrecarga em determinadas áreas, vamos limitar o número de unidades sobre isso. E já estamos a falar em cotas. Mas chegámos ao ponto em que temos que ir nesse sentido. E, portanto, é através da oferta que se pode controlar e que se pode controlar também a qualidade. E eu acho que, relativamente à qualidade, não podemos dar facilidades. Não pode haver facilitismo. Tem que haver planeamento, tem que haver controle e tem que haver regulamentação. E nisto, no meu ponto de vista como empresário, não há volta a dar. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Eu ia fazer, porque tiene que salir dentro de 2 minutos, y le preguntaron una cosa para responder en 2 minutos. Okay. Que es, el problema muchas veces es la relación entre los residentes, los locales, y los turistas que vienen. ¿De qué forma una entidad, una empresa o una institución de desarrollo, de promoción turística de un destino puede o debe o está trabajando con los residentes? ¿Qué están haciendo en Barcelona para que los residentes, los locales, la gente de Barcelona continúe queriendo recibir bien los extranjeros que visitan la ciudad? Bueno, el primer tema es, y me ha gustado mucho oír la visión de los empresarios, es planear. Es decir, planear la ciudad no es solo una cuestión de planear más infraestructura turística, sino que al mismo tiempo, si estás planeando una mayor oferta o diferente oferta, también hay que planear el resto de la ciudad. Es decir, si vas a tener más turistas, sea en la ciudad o sea en la diversificación, creando nuevas zonas, ¿qué van a hacer esos turistas en estas nuevas zonas? Entonces, un punto aquí clave es crear un vínculo entre la oferta, por ejemplo, cultural o de ocio de la ciudad con el resto de la oferta de la ciudad. Es decir, un palacio de la ópera, un teatro, un espectáculo de danza es igual para los residentes que para los visitantes, es el mismo. Pero lo que es seguro es que si estamos aumentando en 2.000 plazas las plazas de una ciudad, esas 2.000 personas que van a venir a esta ciudad van a tener que hacer alguna actividad. Entonces, un punto de conexión importante es el planeamiento, ¿no? El planear la oferta, tanto para residentes como para ciudadanos. Y luego, un elemento importante que yo no he tenido tiempo de destacar, y por esto me gusta que haga esta aportación, es el hecho de que en Barcelona creamos hace 3 años ya un consejo de turismo. Es decir, hasta hace 3 años, la participación del turismo en la administración pública era solo a través de la industria turística. Entonces hemos conseguido, y no es fácil, hemos conseguido que cada 2 meses en una misma sala estén reunidos hoteleros, comerciantes, restauradores, profesores universitarios, vecinos y expertos, y discutan. Y hemos conseguido que discutan sobre el uso del espacio público y sobre el alojamiento en la ciudad. Naturalmente, mentiría si dijese que han llegado a algún acuerdo. Pero han discutido sobre ello, se han reconocido como interlocutores. Y entonces, esto es algo que confiamos a largo plazo puede ir bajando la presión sobre la percepción del turismo como un peligro para la ciudad. Bien, muchas gracias. Thank you very much. Obrigado. E acabamos às 5:02 minutos. Acho que não está mal. Muito obrigado. Off we go.
pedimos a todos os congressistas que se dirijam à área de exposição para o coffee break. Os trabalhos reiniciam-se em 30 minutos. Obrigada.